Sejam bem-vindos a mais um momento de interação aqui no nosso canal. Então, hoje nós vamos falar sobre como funciona a mente. Eu sou Sandra dos Reis, terapeuta e mentora sistêmica. Estou aqui para contribuir com essa minha missão, para impactar um número maior de pessoas a cada dia, tá bom? Eu tenho falado sobre relacionamento amoroso e isso vale também para todo tipo de relacionamento humano. E algumas pessoas me perguntaram, mas vem cá, como que funciona essas dores, esses traumas que você está dizendo que influencia a vida da gente na atualidade, mas que eu nem sei onde fica, eu nem penso nisso, eu nem me lembro. E essa é uma questão muito importante, né? Porque realmente a gente não se lembra, a gente não pensa, ou às vezes sim, né? Dependendo da pessoa, ela pode sim pensar e ainda tá remoendo aquilo, mas a grande maioria não. Sequer sabe de alguma história da infância, dos seus primeiros anos de vida. Então vamos esclarecer um pouquinho como funciona a mente humana. De uma forma leve, simples, para ficar um entendimento mais claro, tá bom? A nossa mente humana, ela é dividida em mente consciente, mente inconsciente e a mente superior. A mente consciente, ela é responsável por apenas 5% de tudo. Ela está ligada ao controle, é aquela mente que controla, é aquela mente que pensa, que imagina, que decide. Mas tudo isso em 5% do seu funcionamento. E os outros 95% é a mente inconsciente. É nessa mente inconsciente que vão estar lá registrados os nossos sentimentos, as nossas emoções, as lembranças. E o porquê ela é tão importante, né? Vamos entender isso, vamos entender. Veja que você pode aqui fazer uma analogia, como um iceberg. Nós vemos apenas a pontinha do iceberg. Essa pontinha você pode entender como sendo a mente consciente. Apenas essa pontinha. E todo o resto que vem por baixo, né? O iceberg, tudo aquilo que está encoberto por água, é a nossa mente inconsciente. Veja o quanto ela é ampla e vasta. Uma outra mente também é a mente superior. Essa mente, ela está ligada à sua divindade. É a energia criadora, é a sua conexão com esse divino, seja lá quem quer que você acredite que seja, Deus, Buda, Alá, é quando você consegue se conectar com essa força superior. Ela não tem a ver com religiosidade, ela tem a ver com espiritualidade, a sua essência divina, aquela conexão que você faz com essa força, tá bom? Então vamos lá, a mente consciente, inconsciente e a mente superior, que está muito além. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais para entender essa mente consciente e essa mente inconsciente, porque ela é que vai fazer diferença nessas questões de dores, de emoções, de trauma. Quando a gente está ali no período de gestação, em formação, já tem uma consciência, uma parte do cérebro sendo desenvolvida, que é o cérebro reptiliano. Ele fica aqui na base do crânio. Esse cérebro, quando nós nascemos lá, o bebezinho, ele já nasce formado. É a parte ali que já está pronta. Ele é responsável pelo instinto, pela sobrevivência, né? Ali que está os nossos medos, as nossas necessidades, quando você está com fome,
com sono, né? Tá muito relacionado às necessidades básicas de subsistência, né? De sobrevivência humana. Aqui a gente pode entender o porquê que ao nascer, mesmo sem entender muito bem como funciona, o corpo entende, olha, nesse momento o bebê tem fome. O que que o bebê faz para chamar a atenção da mãe, né? Ele chora nos primeiros momentos, até ele desenvolver outras habilidades, né? Então, veja que o instinto de sobrevivência ele prevalece. De alguma forma, precisa ser chamada a atenção para que esse bebê tenha nutrição. Então, o cérebro reptiliano, ele está ligado a isso, a nossa sobrevivência, ao nosso instinto. É aquele cérebro que quando acontece alguma coisa, imediatamente a gente tem uma reação. Então, tá ali, interligado, ação e reação. Já tem o outro cérebro, que é o sistema límbico, né? Que ele está mais relacionado à consciência emocional. Tudo relacionado às nossas emoções, aos nossos sonhos, aos nossos pensamentos, né? Às nossas lembranças inconscientes. Veja que tanto o cérebro reptiliano quanto o cérebro límbico, ele está intimamente ligado à mente inconsciente. São coisas que a gente traz e que a gente muitas vezes não tem assim um ensinamento, um conhecimento. Então vamos entender como isso acontece. Olha, mais ou menos assim. Vamos fazer uma analogia aqui com uma máquina. Quando a gente adquire um computador, ele já vem com alguns programas de fábrica, né? Para ele poder funcionar. Então ali com o tempo vai haver uma necessidade de fazer uma atualização de sistema. Isso acontece, né, nos nossos aparelhos celulares e outros. Então, em algum momento, aquele sistema ele vai se tornando lento, pesado e a gente precisa atualizar. É assim que funciona com a mente humana. A mente humana, quando a gente nasce, nós já trazemos alguns programas de fábrica. Esses programas já estão ali, os programas operacionais para que a gente possa viver, sobreviver, né? Já estão ali. No decorrer da vida, é necessário a gente fazer atualização. Nós precisamos atualizar esses programas, esses softwares para ter mais agilidade, né? Para a gente estar ali mais conectado com o momento. Porque nós estamos em processo de evolução constante. Então, essa é uma analogia simples, mas fácil de entender. A nossa mente funciona como um computador. Ela vem com programas de fábrica e ao longo da existência a gente precisa fazer atualizações, né? Downloads de novos programas. Voltando aqui para o cérebro. O cérebro reptiliano, o bebê já nasce com ele pronto. Depois de um determinado tempo, ali se consolida o cérebro límbico e com o passar dos anos vai se finalizando a formação do neocórtex. Por que é importante entender isso? Porque o neocórtex ele está mais ligado ao intelecto superior, né? As informações que a gente vem adquirindo. Só que se a gente coloca isso numa escala piramidal, o neocórtex ele está aproximadamente em percentuais com 7%. Então veja que não é uma quantidade grande. Enquanto que o sistema límbico ele vai estar responsável ali por 38% e o reptiliano com 55% de tudo isso. Então veja que é nesse sistema que a gente já traz de fábrica que muitas vezes está ali aqueles programas, aquelas dores. Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu acabei de nascer, como que eu tenho dor? Como que eu tenho trauma, emoção, sensação? E eu te digo, é muito simples. A partir do momento que você já está em formação, você começa a sentir tudo que os seus pais, que a sua família, que o ambiente traz para você. Se é alegria, se é dor, se é tristeza,
se é uma sensação de que você está sendo gerado num momento que não estava propício. Então tudo isso já vai ficando ali registrado no seu inconsciente. Veja que o cérebro reptiliano e o límbico, ele está totalmente relacionado ao inconsciente, à mente inconsciente. Então muitas vezes não é fácil de você chegar a essa conclusão, mas a ciência traz tudo isso muito bem estruturado pra gente. Jung já falava, né, que tanto a mente inconsciente, que é o cérebro reptiliano, e o sistema límbico, eles estão muito mais relacionados e influenciam muito mais a nossa vida do que a mente consciente, que é essa mente que toma decisão, que controla. É ali então que estão registradas estas dores. Só que isso vai um pouco além. Não é só o que você sentiu na gestação, no seu período de formação. Não é só os programas que foram sendo baixados quando você nasceu, né? Porque aí já começa outros tipos de programa, outros downloads que você vem fazendo ao longo da vida, na sua fase de criança, na sua fase de adolescente, na sua fase adulta, até o fim dos tempos. O porquê isso tão importante? Veja que hoje nós já temos diversas ferramentas terapêuticas para ajudar as pessoas a entenderem a mente, a se entenderem, a buscarem novos padrões, né? Mas aqui especificamente eu vou falar da constelação sistêmica familiar. A constelação sistêmica familiar, ela tem algo muito importante que a gente usa para entender de uma forma mais leve tudo isso, que são os campos morfogenéticos. Se alguém já ouviu falar, vai entender mais facilmente, senão eu vou dar aqui uma breve explicação. Quem trouxe isso não foi a constelação sistêmica, ela simplesmente estruturou. Isso já existia. O biólogo Rupt, ele trouxe esse entendimento pra gente, que todas as informações, elas estão armazenadas nesse campo. É um campo no inconsciente e que a gente tem acesso a esse campo. Talvez não seja muito simples de entender assim falando, mas eu vou te dar um exemplo. Olha que vamos voltar lá pra gente, quando nós éramos bebê. Nós nascemos, ao longo do tempo a gente começa a ter uma estrutura na coluna que a gente começa a ficar um pouco mais durinho, a gente já tem condições de sentar. Aos pouquinhos o bebê vai engateando, depois ele começa a tentar se segurar para se levantar. E ao longo do tempo dá os primeiros passos, né? Da onde vem essa informação? Ninguém ensinou para ele isso, né? É um bebê, não tem essa consciência para você chegar, pegar um livro, ler, dar um manual. Olha, o bebê faz isso, primeiro o bebê senta, depois ele engatia, depois ele começa a ficar em pezinho e depois ele vai caminhar. A gente não passa para o bebê um manual de instrução, mas ele já vem com esse manual, porque é aquele programa que ele já vem de fábrica. E aonde que está esse programa? Esse programa, ele está nesse campo morfogenético. Veja que você não precisa entender muitas coisas, mas você age, você faz. Da onde vem essa informação? Desse campo, entendeu? Desse campo. E esse campo, ele não está relacionado só à família. Você tem ali o seu núcleo familiar, mas você tem também o seu núcleo na escola, o seu núcleo de amigos. Depois que você cresce, você também tem o sistema profissional onde você está inserido. Um pouco mais além, você tem a sua comunidade, a sua cidade, o seu país. Veja que tudo são sistemas que influenciam e você tem essas informações. E daí, essas informações vão ficando registradas nesse campo inconsciente. É daí que vem essas dores e esses traumas que eu tenho falado.
porque não é fácil mesmo de entender, não, mas não é fácil até o momento que você não tinha o conhecimento. Depois que você adquire esse conhecimento, mesmo que seja assim dessa forma simples, é muito fácil de entender o porquê de certos comportamentos, o porquê de certas atitudes, e daí vamos adiante, né? Diante de tudo isso, a gente acessa essas informações no inconsciente. Só que essas informações, elas não estão somente lá. Elas estão registradas em todas as memórias que nós temos. E essas memórias, elas estão espalhadas pelo corpo, nas nossas células. Todas as células têm memória. Então veja que é daí que vem. Você às vezes está passando por uma situação na sua vida adulta e acontece algo e você reage instantaneamente. Mas você ainda nem tinha vivenciado aquilo. Como que você pode reagir instantaneamente? Vem da onde isso? Do seu instinto de sobrevivência, lá do seu cérebro reptiliano. E essas mensagens que o inconsciente manda pra gente, elas são de suma importância, porque aí você consegue entender de onde vem essa dor, esse comportamento, esse padrão, essa emoção. E a gente aqui pode fazer uma reflexão. Eu te convido para você pensar o seguinte: a vida, ela é como se fosse um videogame. Vamos continuar aqui na analogia, né, dos sistemas, da programação de computação. E daí a gente vem para um joguinho. A vida é mais ou menos isso, um jogo. E aí, para você ir para a próxima fase, você tem que passar pelos obstáculos da primeira fase. E para você ir para essa próxima fase, você precisa ter essas habilidades desenvolvidas. Essas habilidades mentais, emocionais, às vezes física também. E você precisa desenvolvê-las, se você não tem, né? Você precisa criar esse hábito de cuidar da sua mente como você cuida do corpo. Porque nós queremos ter um corpo bonito. O que a gente faz para isso? A gente cuida da alimentação, pratica exercício físico, dorme, tem uma higiene mental boa, né? Dorme a quantidade de horas adequada. Procura ter conhecimento sobre o assunto, busca um profissional da área. A mesma coisa, gente, acontece com a mente. Se você não busca entender, como você vai melhorar? A pessoa está vivendo uma situação de dor. Vamos voltar aqui aos relacionamentos amorosos. A pessoa não está num relacionamento saudável, feliz, intenso como ela gostaria. Para ela ir para a próxima fase, ela precisa desenvolver essas habilidades como se fosse um joguinho. Para você passar de fase, você tem que passar por aqueles obstáculos para você seguir. E isso é através de se conhecer, de entender o funcionamento da mente humana, de entender qual o lugar que você está ocupando no seu sistema familiar. E daí você entende isso como? Buscando ajuda. Às vezes você até consegue entender só, mas não é uma atividade simples. Você precisa de um profissional ali, você precisa buscar uma ajuda terapêutica especializada que vá te ajudar a entender que lugar você está ocupando no seu sistema familiar. Porque entendendo isso, aí você consegue sim dar um passo, desenvolver habilidades para você poder ir para a próxima fase. E isso é muito importante. A gente pode trazer aqui à tona uma outra questão. Então, se eu desenvolvo essa habilidade e vou para a próxima fase, tá tudo bem? Acabou? É só isso? Gente, não é só isso, né? Porque quem quer cuidar do corpo, ele não vai cuidar por um ano e deixar os outros sem cuidado. Você vai cuidar da alimentação ad eterno. Você vai fazer exercício físico ad eterno. Você quer tonificar um músculo, você vai ali dia a dia trabalhar aquele músculo.
né? Você quer ter um corpo saudável, bem definido, você vai cuidar da alimentação. Hoje você começa comendo mais salada. Amanhã ou mês que vem você já começa a introduzir uma outra coisa, você já come castanha, daí você diminui as quantidades. Então dia a dia você vai caminhando um pouquinho até que isso seja algo simples de você fazer, mas você vai fazer isso ao longo da sua vida, até o fim, porque senão você volta para a estaca zero. É como no jogo, se você não passou de fase, você volta tudo de novo. Lembre-se sempre desse joguinho, de um joguinho de videogame. Você pode usar isso como uma analogia para a sua vida. Agora vamos aqui para as emoções. Vamos desenvolver as suas emoções, as suas habilidades de lidar com as suas dores, com a sua felicidade também, né? Com as coisas boas também. Então você vai fazer de tudo isso um impulso para a próxima fase. Chegou lá, vai aparecer outros obstáculos e você precisa continuar esse desenvolvimento. Ele é constante, porque para você poder trocar de fase, você vai ter que ter novas habilidades. Como que você vai desenvolver isso? Da mesma forma que a gente está dando o exemplo aqui da nutrição, do corpo, você vai desenvolver o seu músculo emocional. Você vai ler, você vai se relacionar com pessoas que possam te ajudar nessa questão. A terapia é um caminho seguro, é um caminho muito bom. Então, veja que tudo é constante. Você vai cuidar do corpo até o fim da vida. Você vai cuidar das suas emoções até o fim da vida. Porque a gente quer mudar de fase, né? A gente quer chegar no topo. E o topo é aonde? É quando a gente chegar lá no fim da nossa existência. Mas você não pode esperar chegar lá para ver uma questão, para ver um detalhe, para ver uma dor, para ver uma emoção. As pessoas precisam estar ligadas no percurso, porque o percurso é que é importante. Quando você vai fazer uma viagem, você não fica só com aquilo na cabeça, né? Quando eu chegar lá no destino, né? Vamos supor que nós vamos para a praia nas férias. Você não fica pensando só lá. Tem toda uma preparação. Se você não tem mala, você compra. Se você não tem roupa de praia, você compra. E se você tem, você prepara, você limpa, você guarda, você prepara a mala. Se você vai de carro, você tem que fazer a revisão do seu carro, né? Você tem que pôr combustível para o carro poder chegar no destino. E aqui no caso, o carro somos nós. São as nossas emoções. Esse é o nosso combustível. Então o chamado é esse, é para você se cuidar, para você se entender. Assim você tem condições de ter uma vida mais leve. E é lógico, vamos voltar para o joguinho. Algumas situações vão acontecer ao longo da sua vida. Em algum momento é provável que você precise voltar a uma fase. Só que se você já desenvolveu aquela habilidade para lidar com aquela dor emocional, seja ela qual for, uma dor de rejeição, uma dor de desvalorização, né? De falta de amor próprio. Se essa questão ela aparece de novo nessa fase do jogo, você já tem as habilidades para passar esse obstáculo. Então veja que é importante, é cumulativo, assim como no jogo. Você vai acumulando habilidades, você vai acumulando ferramentas, energia, força para seguir adiante. Daí, esse movimento tão importante que está crescendo entre nós, que é essa consciência emocional, que é essa tão falada inteligência emocional, que é você se conhecer, que é você ter controle das suas emoções, é você ter a ferramenta necessária para você lidar com determinadas situações que vão aparecendo ao longo da sua vida. Então, para que fique claro, para quem me perguntou, aonde está essa dor que eu nem me lembro dela? Essa dor está no seu inconsciente. Lembre-se que o seu inconsciente é como se fosse um iceberg.
95%, só a pontinha aqui em cima, ó, é a sua mente consciente. É a sua mente que controla, que decide, que sonha. Mas o seu inconsciente, que são esses 95% desse iceberg, é responsável pela sua lembrança, pela sua dor, pela sua emoção, por acessar essas informações que estão nesse campo morfogenético e que vão influenciar a sua existência. Uma outra questão que pode surgir dessa explanação é a seguinte: então quer dizer que se eu estou nesse campo morfogenético, eu estou preso a ele? De certa forma, sim, mas você é livre. Se você se desenvolve emocionalmente, você escolhe, olha, isso aqui é legal, eu quero continuar aqui. Ótimo, você continua ali, na situação que você está vivendo. Só que tudo que é bom, gente, entenda isso, pode sempre melhorar. Se você já tem habilidade, se você já se sente feliz, se você já se sente realizado, o que vai acontecer? Você desenvolve mais ainda essa habilidade, você constrói coisas melhores. Daí você tem mais condições de prosperar, não só na sua parte emocional. Você começa a transbordar isso para suas finanças, para suas relações amorosas, para suas relações amigáveis, né? Agora, se você está num contexto de que você não está satisfeito com esse campo que você está inserido, o que você vai fazer? Você vai ter essa consciência através de um processo terapêutico, né? Ou de uma constelação familiar, e você vai entender que você precisa desenvolver tal habilidade para você poder passar de nível, para você passar de fase nesse joguinho do videogame. E daí o que a gente faz? Você começa a entender que é necessário fazer um download de um novo programa. Lembra que aquele programa que a gente vem de fábrica, aquele programa operacional, ele já não está compatível com a sua máquina hoje. E a máquina é você. Então você começa a desenvolver, a buscar novos programas. É simples assim mesmo, como se fosse um computador, viu? Nós somos o computador. E aí você faz um download de um software, de um programa melhor, atualizado, mais simples, mais fácil de manusear, e você pode seguir adiante. Só que você segue adiante entendendo o seu lugar nesse sistema, seja ele qual for, se é um sistema familiar, se é um sistema profissional, se é um sistema amigável, se é o seu país. Então você começa a ter essa noção, essa consciência, porque, gente, veja, todos esses estudiosos da mente humana, eles já deixaram tudo ali prontinho pra gente. A gente só precisa entender. A nossa mente consciente, ela não é a mente que determina o que nós vamos fazer, quem nós somos. O que determina tudo isso é a nossa mente inconsciente. Veja, ela é responsável por 95% de tudo. Então não é fácil você se desenvolver sozinho. Isso vale para mim, isso vale para você e para qualquer pessoa. Todos nós precisamos desse desenvolvimento humano, buscando ferramentas, habilidades, né? Controle emocional para quando você se vê ali numa situação, você ter controle, você ter estabilidade emocional para lidar com o que está ali diante de você. A gente pode aqui dar um outro exemplo, né? Vamos sair um pouquinho do mundo do computador e um pouquinho dos joguinhos e vamos para a vida madura. Você está no trânsito, teve um acidente. Você pode determinar, você decide se você vai sair desse acidente. Estou aqui falando de uma questão mais simples, tá? Não de um acidente com vítimas. Vamos supor que seja só um estrago ali no seu carro, né? Que você vai ali ter envolvido uma questão financeira. Ou você pode descer do carro
né, em estado de explosão, já querendo brigar, já ir ali para as linhas de fato, achando que a outra pessoa foi responsável pelo acidente, ou você desce do carro para conversar com essa pessoa de um outro lugar, de uma posição adulta. Adulta com equilíbrio emocional. Se você é o responsável, você vai ter ali argumentos para conversar sobre isso. E se você não é o responsável, se é a outra pessoa, você também vai ter maturidade ali para lidar com essa situação de uma forma equilibrada, conversando. Porque é isso que implica ser adulto. É você ter controle das suas emoções, das suas ações. E se você não consegue isso sozinho, você precisa de ajuda. Isso também é ser maduro. Isso também é ter consciência e responsabilidade sobre a sua própria vida. Porque veja, até o fim dos nossos dias, né, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Se 50, 30, 100 anos. Mas até o fim nós vamos estar em evolução. Então, se desenvolver, se entender, criar habilidades não é só para uma pessoa jovem, como a gente ouve muitas vezes uma pessoa mais madura falar: poxa vida, eu já ouvi isso diversas vezes. Eu nessa altura da vida eu não quero entender dessas coisas modernas, de tecnologia, né? De tudo isso. Eu não quero entender de WhatsApp. Eu já ouvi pessoas da minha família falando assim. Só que veja que é um pensamento muito limitado. É difícil assim a pessoa ir para o próximo nível, para a próxima fase do jogo. Ela não quer entender, assim como as emoções, né? Muitas pessoas não querem entender as suas emoções. Só que as pessoas que dizem isso, observe que na casa delas tem uma TV de última geração, ela usa micro-ondas, que é uma tecnologia, né? Veja que nós não estamos mais naquele tempo em que se usava um fogão a lenha. Nós não estamos mais nos tempos em que tudo era complicado, que para tomar um banho você tinha que andar, pegar uma água no balde e trazer para se higienizar. Hoje a gente liga o chuveiro, né? Torce lá a nossa torneirinha e sai água. Então é um processo de evolução. É uma evolução não só para a sua vida humana, mas para suas emoções também. Se você não tem essa habilidade de cuidar da sua inteligência emocional, desenvolva. Você vai ser mais feliz. Você vai conseguir conversar de uma forma mais clara, lidar com a raiva, com o medo, com a frustração, porque desenvolver essas habilidades não quer dizer que você não vai passar por situações de medo, de tristeza, de pânico, nada disso. Todos nós passamos. Eu passo, qualquer pessoa passa, independente da consciência que ela tem. Mas o que muda, gente, é ter essa habilidade de olhar para a situação, de conseguir analisar, ver qual é a melhor atitude a ser tomada. Tudo isso faz muita diferença no processo. Porque você não vai esperar chegar num determinado ponto para ser feliz, né? Tem muita gente que fala assim: quando eu terminar a faculdade, aí sim eu vou estar bem. Ou então, quando chegar nas minhas férias, eu vou fazer tal coisa para relaxar, para me sentir bem, para ser feliz. Só que a questão não está lá no ponto de chegada, a questão está no caminhar. Vamos desenvolver essa consciência, vamos ampliar os nossos horizontes. A gente não precisa deixar para ser feliz num determinado momento. Nós precisamos ser felizes no processo, no dia a dia, nas questões que a gente tem ali com a nossa família, no nosso trabalho, para quem estuda na escola, né, nas nossas relações interpessoais e na nossa relação conosco.
A gente precisa ter esse entendimento, né? E com essa consciência de que você é influenciado sim pelo meio que você tá, fica mais fácil você tomar uma decisão de mudar, de desenvolver essas tão chamadas habilidades que eu estou aqui batendo firme nelas para que você entenda que depende de você. Preste bem atenção. Eu sou terapeuta e mentora sistêmica, mas eu não consigo resolver uma questão se você não quiser. Veja que o nome de quem trabalha com a terapia em constelação sistêmica familiar é facilitador. Eu sou aqui a sua facilitadora. Eu estou aqui mostrando para você que existe algo que você não domina, que você não entende e que determina muito a sua vida. Agora cabe a você querer sair desse lugar. Cabe a você desenvolver, correr, abaixar, né? Voltando aqui à fase do jogo, porque tem jogo que a gente vem para um lado, vem para o outro, abaixa, pula um obstáculo, né? Então, cabe a você esse movimento. Esse movimento é com você. Eu estou aqui para facilitar a sua caminhada, mas a caminhada é contigo. Se você vai andar, se você vai engatear, se você vai correr, é com você. Mas veja que é possível. Qualquer que seja o movimento que você vai ter, é possível você sair desse lugar, de você pegar essa dor, porque no momento em que nós entramos nesse processo terapêutico, que a gente visualiza a dor, que a gente chega lá na raiz da questão, naquele momento você tem condições de visualizar aquilo que está travando a sua vida. Seja na sua questão amorosa, seja na sua questão profissional, na sua questão financeira, até na sua saúde. Seja qual for a relação que você quer olhar, existe essa possibilidade de você visualizar e de você decidir qual caminho você quer tomar para ir para o seu próximo nível, para a próxima fase do jogo. Então veja que a questão não é assim tão simples. Não é porque você não pensa na dor, não é porque você não se lembra do trauma que você não vive esse trauma no seu dia a dia. Ele está ali, latente. O que acontece, né? Acontece que na vida a gente se depara com algumas situações, com algumas pessoas. E muitas vezes essas pessoas são pessoas desafiadoras que trazem pra gente questões que a gente não consegue lidar, né? É aquela pessoa que muitas vezes você olha assim com aquele olhar e fala: gente, meu santo não bateu com dessa pessoa. Não é uma questão de santo bater, é muito mais além. É muito mais além. Você não tem ali inteligência emocional para lidar com os desafios que essa pessoa traz para você. Você não tem ali condições para lidar com os desafios que o seu trabalho traz para você. Você não tem ali condições para entender que desafio o seu corpo está trazendo para você. Você não consegue entender o porquê você tem insônia. Você não consegue entender o porquê você está no movimento de compulsão alimentar. E como você consegue isso? Vendo, olhando para essa questão através de uma terapia, de uma constelação sistêmica familiar. Você olha, você vê o que você precisa fazer, aonde, em que área você tem que se desenvolver para passar de fase no jogo. E aí você vai adiante. Vamos deixar aqui uma coisa clara. Sempre vão existir obstáculos. Você sempre vai estar em constante mudança. Você precisa, hoje, desenvolver uma habilidade. Se você já conseguiu visualizar nessa nossa conversa que habilidade é essa, desenvolva uma.
Quando essa habilidade estiver desenvolvida, consolidada, você pega outra para desenvolver. Essa é uma forma mais simples de você começar a baixar novos downloads, novos programas para esse seu computador, que veio com programas de fábrica, que já estão ultrapassados. Os meus programas estão ultrapassados. Provavelmente os seus também. E se eles não estiverem ultrapassados, lembre-se, nós podemos baixar uma nova versão para deixar esse computador mais ágil, para expandir a memória, né? Não é isso que a gente faz nos nossos aparelhos? Nós podemos fazer isso na mente. E quando você tiver consolidado essa habilidade específica, aí você se sente preparado para desenvolver uma nova habilidade. Aí você se depara com uma nova questão emocional. Aproveitando esse detalhe da questão emocional, né, para a próxima que você vai, vamos aqui trazer para um contexto. Voltando aqui ao exemplo do cuidar do corpo, né? Você malha, você tem uma alimentação saudável, você dorme bem, né? Vamos supor aqui que você esteja num contexto adequado. Se você começa a frequentar ambientes de muitas festas, ambientes em que as pessoas não se preocupam tanto com o bem-estar do corpo, né? As pessoas se alimentam de outra forma. A questão aqui não é se está certo ou se está errado, tá? Veja bem que a gente está falando aqui de uma habilidade que você está desenvolvendo. Se você está nesse processo de construção desse seu novo corpo, dessa sua nova mentalidade de se alimentar de forma saudável, de forma adequada e equilibrada, quando você entra num ambiente desse, ele não é favorável para você, né? Provavelmente você vai cair ali em tentação, você vai começar a se perguntar, e por que não comer um docinho? Tomar um refrigerante, né? Alguma coisa do tipo, amanhã eu começo tudo de novo. Tudo bem. O que você não pode fazer é fazer dessa exceção a regra, mas você pode de vez em quando se permitir, né? Agora, se você já está com essa habilidade consolidada ali firme, você entra em qualquer ambiente. A pessoa te oferece o doce, te oferece o refrigerante, aquela guloseima, aquele pastel frito, né? Seja lá o que for que tiver na festinha, e você vai simplesmente dizer não, muito obrigada. Você vai esperar que chegue algo mais adequado com o que você é hoje. E se não chegar, também tá tudo bem. Você bebe água sem problema, sem peso na consciência, sem crítica, sem nada. Então veja que existe níveis diferentes, que a gente no início de desenvolvimento de uma habilidade, ela é mais desafiadora. Quando ela já está mais consolidada, as coisas já são mais leves, mais simples. Assim é com a gente, com as nossas emoções. Se eu estou desenvolvendo uma habilidade de aceitação, de me aceitar, de aceitar o outro, no início é mais desafiador. Eu tô aqui com esse meu cabelo grande, que eu gosto. E vou dar meu exemplo, tá? E aí chega uma pessoa em algum momento, em alguma situação e fala: nossa, você não tem mais idade para ter cabelo grande. Como eu já ouvi, tá, gente? Eu tô trazendo aqui a minha vivência. Você não tem mais idade para ter cabelo grande. No início era desafiador, aquilo me doía, me machucava, né? Poxa, tô ficando velha, não vou poder mais ter o meu cabelo como eu gosto. E aí aquilo me balançava e eu ficava ali, né, com aquela questão, aquela rusga com aquela pessoa, não falava, mas sentia, fazia mal para mim. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade de me aceitar como eu sou e de aceitar o outro como o outro é. Até que chegou um ponto em que ainda assim
Ainda hoje tem essas questões. Sempre tem uma pessoa que fala: nossa, o cabelo tá grande demais. Nossa, né? Isso não ficou tão legal. E aí, o que eu faço? Eu ajo de uma outra forma, né? Porque agora, lembra que o nosso cérebro reptiliano aqui atrás, ele é responsável pela nossa sobrevivência, pela ação e reação? Só que agora eu posso controlar essa ação e reação. Agora eu tenho essa habilidade. Dependendo de como foi a questão, eu posso responder de forma equilibrada, emocionalmente, né? E se eu achar que a questão não merece resposta, eu não preciso responder. Mas a questão é, eu estou bem comigo, eu me aceitei. Eu gosto do meu cabelo assim. Eu gosto de mim assim. Quando eu olho para o espelho, eu estou satisfeitíssima com a minha imagem, com o que eu vejo. Agora, isso não quer dizer que eu não esteja em evolução. Eu estou em evolução. Pode ser que amanhã ou depois ou daqui a alguns anos eu queira usar o cabelo curtinho, como eu já usei em uma outra época. Pode ser que eu queira até raspar o cabelo e ser careca, né? O que eu quero dizer para você? Tudo depende da sua habilidade em lidar com as suas emoções. Quando você desenvolve essa habilidade de se entender, de cuidar das suas emoções, de entender o seu lugar no seu sistema familiar, o lugar que você ocupa no seu sistema profissional, o lugar que você ocupa no seu país, no universo, aí as coisas se tornam leves. Porque não precisa uma pessoa vir e dizer: olha, o seu cabelo não tá legal, olha, tem um cabelo branco aqui, tem uma ruga aqui, ali e tal, né? A pessoa pode até dizer, mas como eu vou receber isso é que muda. Como isso vai impactar a minha vida é que muda. E é isso que muda na relação. Como você recebe isso, né? Como você lida com seus desafios amorosos. Porque o seu desafio amoroso de hoje, muitas vezes o que ele vai trazer para você é aquela questão, aquela dor, aquele trauma lá do seu passado, que eu já te expliquei aonde ele está e como ele influencia a sua vida atual. Só que ele não vai exatamente falar para você: aconteceu isso, isso e isso. É alguma coisinha simples que vai acontecer na sua relação e que vai dar uma cutucadazinha, sabe, nessa ferida? Aquela ferida que tá aqui em você e que não foi cicatrizada, que você nem curou, você não pôs um remédio, né? Você não fez a higienização dessa ferida. Isso são as nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente responsabiliza o outro por uma dor, por um trauma, né? Por aquele momento explosivo assim que a gente se torna um vulcão em erupção e cospe fogo para todos os lados. Só que aquela pessoa, ela não é o responsável em primeira instância, lembra? Já estava ali aquela ferida, aquela dor. Ela só fez você evidenciar. Então ela não é exatamente a pessoa responsável pela dor. Ela é responsável por você estar sentindo novamente esse sintoma. Isso sim. E talvez ela seja até uma pessoa extraordinária na sua vida. Porque essas pessoas que fazem com que a gente consiga ver esse nosso lado escuro, sombrio, né? Que a gente quer esconder, que a gente não admite que tem. Nossa, imagina, tem muita gente que pode ouvir tudo isso que eu tô aqui explicando para vocês e pensar: não, isso não é verdade. Eu não aceito, não é assim comigo, as coisas não funcionam assim, né? Tem gente que vai negar. Só que essas pessoas que muitas vezes faz com que a gente negue algo, elas são um instrumento de evolução maravilhoso pra gente. Porque é através delas,
Ou que nós vamos sofrer muito para desenvolver essas habilidades, ou que nós vamos ver que necessitamos desenvolver essas habilidades para não sofrer tanto e não sofrer mais. Porque é possível. É possível você desenvolver e não sofrer. Ó, volta lá para aquela fase do jogo, né? Vamos supor que nós estamos na fase 5. Para ir para a fase 6, nós vamos desenvolver algo para poder chegar lá, um obstáculo novo. E se a gente cai nesse obstáculo, a gente não volta para a fase inicial? Só que a habilidade da fase 1 do joguinho, da fase 2, da fase 3, 4 e 5 nós já temos. Então a gente passa por essas fases assim, ó, rapidinho. Rapidinho. E chega de novo na 6. E daí nesse momento, essas outras que você já desenvolveu, essas outras habilidades emocionais, você não vai precisar mais desenvolver. Porque essa você já desenvolveu e consolidou, já treinou, você já está apto. Você agora vai se desenvolver nessa sexta habilidade. Simples, né? Gente, o processo é simples. Basta querer. Basta querer, tá? O processo é simples depois que a gente entende. E tá tudo certo se até aqui você não entendeu. Porque o seu cérebro, o neocórtex, ele foi sendo desenvolvido depois que você nasceu, ele foi se consolidando. E essas informações não estavam no seu cérebro reptiliano, não tinha como você ter noção de tudo isso, né? Então veja que o conhecimento, ele é maravilhoso. Ele expande sim, mas para ele expandir a sua consciência, você precisa primeiro ter acesso, entender a raiz das coisas, para você ver qual é a habilidade que você vai desenvolver diante dessa questão. Aí você consegue seguir adiante. Aí você coloca o seu cérebro reptiliano para trabalhar a seu favor. Aí a sua mente inconsciente, que muitas vezes te sabotava nos seus relacionamentos, nas suas questões financeiras, você pode usar tudo isso a seu favor. A partir do momento que você tem essa inteligência emocional. E não é só ela. Veja que com o passar do tempo você vai entender que é preciso também desenvolver a inteligência espiritual. Mas isso é assunto para um outro momento, tá? E aqui nós não estamos falando de religião. Simplesmente da sua conexão com o ser extraordinário que tem dentro de você e com essa energia criadora que rege tudo. Que se você quiser levar para a religiosidade, você pode ficar mais perto da sua religiosidade, tá? Mas o momento aqui não é para isso. Então vamos lá. Existem sim formas de você conseguir ter esse controle emocional, esse equilíbrio das suas emoções nas suas relações, sejam elas quais forem, tá? Basta você querer. Entre em ação que você consegue. E se você precisar de alguém para facilitar esse caminho para você, eu estou aqui. Se você está disposto, você consegue, você chega lá. Ponha isso na sua cabeça. É preciso você dar o primeiro passo. Volte sempre nessa analogia, lembre-se sempre disso, do joguinho de computador. Quando você dá lá o Enter para começar, o Start, né? O bonequinho começa a andar. É isso que você tem que fazer. Comece a andar. Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez já vai fazer muita diferença. Se você andar um pouquinho, um passo por dia, ao final de um ano você vai ter percorrido um longo caminho que vai influenciar diretamente a sua vida. Como influenciou a minha e como influencia a vida de milhões de pessoas. E é importante vocês entenderem que não é porque eu estou aqui falando desse assunto que eu não estou em evolução. Eu estou. Eu continuo o meu processo. Eu continuo o meu joguinho da vida. Eu continuo passando de fase. E agora eu estou aqui desenvolvendo uma habilidade para ir para a próxima fase do jogo. Eu quero mudar de fase sempre. Porque é importante isso para a gente chegar lá na frente. Mas é importante você entender
que você não pode estar focado só onde você vai chegar. Você precisa vivenciar o percurso, tirar prazer, viver com alegria o percurso, olhar a paisagem, curtir esse movimento, essa caminhada. Tudo isso faz diferença para a construção desse novo ser que você quer ser, tá? Então, se tiver ficado claro para vocês, coloquem aí. Obrigada pelas pessoas que estão aqui presentes. É um prazer ter todos vocês aqui, viu? E continuem me dando dicas dos assuntos que vocês gostariam de entender um pouco mais, tá? Continuem acompanhando, eu vou sempre estar trazendo aqui assuntos que possam trazer uma contribuição para a vida de vocês, para as emoções, para as relações. E foi muito bom, tá? Encontrar vocês, falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão maravilhoso, né? Que faz com que a gente tenha uma maturidade emocional para a nossa vida. Tudo isso faz diferença, ter uma vida leve, uma vida feliz, uma vida próspera, em todos os níveis, né? Emocional, intelectual, amoroso, financeiro. Isso é uma coisa que está acessível para todos. Obrigada, Karina. Gratidão também por estarem aqui, a todos vocês. E é isso, gente. A gente se vê na quarta-feira, nesse mesmo horário. Quem puder estar aqui será maravilhoso. Se vocês quiserem, mande lá as sugestões de assuntos para a gente poder conversar, porque conversando a gente também cresce, né? Esses nossos encontros contribuem muito para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tanto para vocês quanto para mim, porque embora esse seja um estudo que eu já faço há muitos anos, eu comecei a me desenvolver. Eu tinha 18 anos, hoje eu estou com 43. Então, assim, no momento em que você me sugere algo, é algo que eu já tinha, porque eu venho estudando há muitos anos, né? Mas é sempre bom reciclar. Então, isso também é desafiante para mim e é muito bom. Os desafios são maravilhosos para a gente poder ir para a próxima fase do jogo, tá? Lembre-se disso. Procurem fazer novos downloads de programas para que você viva melhor. Um abraço. Até quarta.